Olá, amigos amantes do futebol. Na tarde da última sexta-feira, tivemos o início da Premier League, a principal liga de futebol do planeta, que logo em sua primeira rodada teve um montante de 27 gols em 10 jogos disputados, ou seja, uma média de 2,7 gols por partida, quase 3 gols por jogo aí. Aliás, uma rodada repleta de goleadas e que nos leva a crer que a briga pelo título será intensa do início ao fim. Bom, os grandes destaques nessa primeira rodada da Premier League foram as equipes, por exemplo, do Liverpool, que estreou na competição diante do Norwich, atuando em Anfield, venceu o recém-promovido Norwich, né, que veio recentemente aí da Championship League, a segunda divisão inglesa, por 4-1, né, uma goleada aí dos Reds para cima do Norwich. Mas é um resultado que não chama tanto atenção, até por conta disso, né? O Liverpool é o atual campeão europeu, é o atual vice-campeão da Premier League, o atual vice-campeão inglês, então era esperado, obviamente, que o Liverpool tivesse facilidades aí em seu primeiro jogo na temporada pela Premier League. Então, diante disso, todo o seu favoritismo foi concretizado ali dentro de campo. O Liverpool não teve dificuldades para vencer o Norte. Como destaque negativo dessa partida foi a contusão do Alisson, goleiro brasileiro, acabou machucando a panturrilha, ficará um bom período fora aí. Isso é uma dor de cabeça para o Klopp aí, que vai perder o goleiro da seleção brasileira por um tempo aí. Então, vamos ver como o Liverpool vai reagir a isso, mas estreou muito bem a partida que abriu a temporada da Premier League. Já no dia seguinte, no sábado pela manhã, o Manchester City bateu o West Ham por 5-0 e esse resultado sim chamou bastante atenção. Por quê? Justamente pelo fato dos Citizens terem jogado fora de seus domínios, né? O jogo aconteceu no Estádio Olímpico de Londres, na capital da Inglaterra, e além disso, na primeira rodada os times ainda não estão bem fisicamente, né? Não estão na sua melhor forma, tanto física quanto técnica, mas o Manchester City já mostrou que veio, já mostrou que é realmente o grande favorito aí ao tricampeonato, né, da Premier League, ele que é o atual bicampeão. Então meteu 5-0 no West Ham, não tomou conhecimento da equipe londrina, os Hammers sofreram bastante e ocupam a lanterna do campeonato, ao passo que o City já é o líder, né? Desde a primeira rodada ali, já lidera o campeonato por conta do saldo de gols. Nenhum outro time marcou 5 gols na primeira rodada. Então o Manchester City de Pep Guardiola já deu as caras, já mostrou que veio e brigará certamente pelo tricampeonato da Premier League. Bom, e outra grande surpresa nessa primeira rodada da Premier League foi o Brighton and Hove Albion, né? O Brighton que na temporada passada brigou contra o rebaixamento até as rodadas finais ali da Premier League, acabou mantendo-se na elite do futebol inglês, estreou diante do Watford, no estádio Vicarage Road, na casa do Watford, e meteu 3-0 no Watford. Uma bela partida da equipe do Brighton, que jogou até num esquema bastante contestado por muitos, aí jogou no 5-4-1. O treinador Graham Potter surpreendeu, porque o Brighton realmente fez uma boa partida, uma excelente partida, eu diria, tanto ofensiva quanto defensivamente. Um time muito bem armado ali dentro de campo, surpreendeu, goleou o Watford na casa do adversário, e é sempre bom estrear bem, né? Pode dar uma certa confiança, o time que já estreava pensando em lutar contra o rebaixamento, agora já ganha uma confiança, mas eu sei, a primeira rodada ainda, muito cedo, mas melhor estrear ganhando do que estrear perdendo. Lembrando que os pontos da primeira e da última rodada são iguais, né? E agora o Brighton vai jogar a segunda rodada em casa, diante de sua torcida, que certamente está eufórica para vê-los em seus domínios. Bom, e por último, eu não poderia deixar de destacar aqui a grande vitória do Manchester United sobre o Chelsea por 4-0 em Old Trafford, né? O clássico inglês aí logo na primeira rodada da Premier League. Aliás, a estreia de Frank Lampard à frente dos Blues, né? O Frank Lampard, eterno ídolo do Chelsea, agora no comando técnico da equipe, estreou perdendo por 4-0, né? É uma goleada, um balde de água fria logo em sua estreia, um difícil início do Chelsea aí. Aliás, o Chelsea que na próxima quarta-feira já terá outra pedreira pela frente, enfrentará o Liverpool pela final da Supercopa da Europa, uma decisão aí que reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Então o Chelsea terá o Liverpool pela frente nessa decisão, que será em Istambul, na Turquia. É outra pedreira, né? Então o Frank Lampard estreia já oficialmente contra o Manchester United, toma 4-0, agora vai pegar o Liverpool quarta-feira. Ao que tudo indica, levará outra sapecada aí, né? Dificilmente ele sairá de campo sem ser goleado pelo Liverpool. Então
difícil momento vivido aí pelo Chelsea logo nesse início de temporada, mas a pressão sobre o Lampard não é tão grande, até porque o Chelsea não pôde investir na última janela de transferências, né? O Chelsea foi punido pela FIFA por ter violado algumas regras aí em contratações de jogadores nas categorias de base. Então a pressão sobre o Chelsea não é tão grande por conta disso, né? Ele não investiu, não trouxe nenhum jogador, nenhum reforço. Só o Christian Pulisic que acabou vindo, mas ele foi contratado na janela anterior, em janeiro. Então o Chelsea acaba não sofrendo tanto por conta disso. E também, sobretudo, porque o Frank Lampard é o ídolo, né? Um ídolo para os Blues. A pressão sobre ele não será tão grande nesse início aí. Ele aqui, ao longo de sua carreira fora das quatro linhas, só comandou o Derby County, não tem tanta experiência. Trata-se de um treinador inexperiente ainda, então a pressão não será tão grande nesse início. Lembrando que o Chelsea, além de tudo isso, perdeu Eden Hazard e David Luiz, um dos seus principais jogadores aí. Por isso já é esperado mesmo bastante dificuldades por parte do Chelsea. Ao contrário do Manchester United, né? O Manchester United estreou muito bem, 4-0 em casa, 2 gols de Marcus Rashford, 1 gol de Anthony Martial e outro gol do estreante David James, o novato estreante aí que é uma das promessas do futebol inglês, fez o 4º gol ali para selar a goleada do United. Os Red Devils já ocupam ali a vice-posição na Premier League, já que marcaram 4 gols e não sofreram nenhum. O saldo de gols os coloca como vice-colocados atrás apenas do rival Manchester City. Então a equipe de Ole Gunnar Solskjaer estreou muito bem, está empolgada aí para o restante da temporada. Vamos ver o que vai acontecer. É só a primeira rodada, como citei anteriormente, mas já fica evidente que a Premier League realmente será emocionante do início ao fim. Bom, e para finalizar, eu não poderia deixar de citar aqui o VAR, né, que está sendo utilizado pela primeira vez na Premier League, né? A Liga Inglesa adotou a utilização desse recurso do árbitro de vídeo pela primeira vez na história, e logo de cara, aí, logo em sua estreia, né, na competição, os ingleses já mostram que realmente estão dando um baile no restante do mundo, aí, principalmente nós sul-americanos. Para você ter uma ideia, as decisões tomadas pelo árbitro de vídeo aí nos jogos da Premier League tiveram uma média de 7 segundos de demora. Isso mesmo, foram 7 segundos de média para se tomar as decisões ali, se foi pênalti, se não foi, se foi uma falta imprudente para expulsão, se foi impedimento ou não foi. Enfim, os ingleses deram um baile, enquanto no Brasil demora-se de 3 a 5 minutos para decidir um lance ali. Na Inglaterra foram 7 segundos, mas no final das contas isso acaba sendo normal, né, para os ingleses, que tem a melhor escola de arbitragem do mundo. Os árbitros lá cometem muitos poucos erros. Até por essa razão, a utilização do VAR foi bastante questionada pelos torcedores ingleses, pelo público inglês em geral, mas já deu para perceber aí que o VAR não atrapalhará em nada as partidas na Premier League. A emoção continuará a mesma, justamente por conta da eficiência dos ingleses na utilização desse recurso. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.